Oi gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do canal, hoje é de perguntas e respostas. Fiquem conosco, curtam o vídeo, compartilhem. Oi João. Oi Kelly. Tudo bom? Como que você tá? Tudo bem? E aí? Bem também. Então tá bom. Então vai João, pode perguntar. Tá bom, vamos lá. Primeira pergunta. Como lidar com alguém que está sempre reclamando, mas não entende que o problema é ele mesmo? Tem bastante gente assim, né? Tem gente que fala que é os amigos cemitério, que ninguém aguenta ficar perto, né? Olha, João, a pessoa reclamona, ela não sabe ser diferente, eu diria, né? Então, uma primeira coisa é essa, assim. E esse como lidar... A gente não é obrigado a estar com pessoa assim todo o tempo, porque não faz bem também pra gente. Se for um amigo, um pouco preparar, né? Não é um amigo que quer pra estar com você todo dia. Esse é o primeiro ponto. Não dá. Não é pra uma pessoa pra estar junto toda hora, porque de repente você tá super animado, aí você fica junto com uma pessoa dessa, aí sua animação vai por água abaixo. Então veja, você tem uma responsabilidade com você primeiro. Então se for um amigo, tem que ser um amigo mais de vez em quando. Eu não sei o quanto que adianta querer convencer um reclamão de que ele é reclamão. Ele provavelmente vai ficar bravo e vai reclamar de você, né? Se for um familiar, eu percebo aqui, eu tenho alguns pacientes que passam por isso e eu percebo que é muito mais difícil. Por exemplo, adolescente ou um jovem que ainda não tem uma independência financeira boa, né? E ele é totalmente tocado pela influência de uma casa onde todo mundo reclama mais, onde é mais negativo. Só que ele não tem como ir morar sozinho ainda e tal, então pode fazer uma preparação para isso, né? Mas ainda não é possível. É mais complicado, né? Porque a gente fala sempre na psicologia, a biologia tem força? Tem. A genética tem força? Muita. Mas ela não é uma condenação e ela é mutável. E ela é mutável pelo ambiente. Então veja, me faz pensar que em alguns momentos o ambiente tem mais força. E aí veja, o paciente vem aqui uma vez na semana e vamos dizer que o meu trabalho é ensiná-lo a não ser reclamão, a ver o lado bom da vida. Só que ele está inserido nesse ambiente de reclamação todo o resto da semana dele, né? É mais difícil você não se impactar com aquilo. Eu creio muito em exemplo. Eu acho que exemplo dá mais certo do que ficar falando, meu, você reclama muito, meu, você é muito chato, meu, vai fazer terapia, né, que é bacana também, mas o exemplo é melhor, assim. Se a pessoa reclama, você não faz, nunca. Só que isso exige muita disciplina e muito esforço, e muitas vezes a gente não quer esperar este tempo do outro que pode assimilar ou não. Então o que acontece quando você está muito perto de alguém reclamão? Ou você deprime junto ou você briga com a pessoa, né? Mas é uma situação muito complicada. Eu gosto do afastamento porque o afastamento faz aquele sujeito refletir por que as pessoas estão se afastando, né? Porque você ficar ali dizendo que, olha, fulano, você é reclamão, mas você tá ali, reclamar é gostoso, né? Alivia. Às vezes é uma pessoa muito insatisfeita por coisas que aconteceu na vida dela. Tô colocando vários às vezes, João, porque eu não sei qual é o caso, né? Mas sei lá, uma pessoa que teve uma vida muito difícil, que é muito insatisfeita, que não está feliz, mas que não consegue se responsabilizar pela mudança dela, ela só encontra escape, acho que é a palavra, não achei outra, na reclamação, né? E aí você vem e fala, não reclame. E o que sobra para ela? Entende? Então, porque aí vai ficar muito difícil. E quando as pessoas acabam se afastando um pouco, ela tem a oportunidade de falar, pera, o que aconteceu? Né? Eu acho mais eficaz. E aí
melhor para quem tá perto, que não é obrigado a passar por isso. É um saco mesmo, uma pessoa muito... Eu acho que uma pessoa muito poliana, às vezes eu falo isso aqui, eu uso esse termo aqui no canal, né, do poliana. Muito poliana também enche o saco às vezes, né? Tudo tá lindo, tudo tá bem, tudo... Tem dia que não tá, tem dia que tá um saco, tem dia que você não quer ser legal, tem dia que você não quer conversar, tem dia que você tá triste, isso é ser humano. Mas uma pessoa também muito na bad, e é muito mais fácil você achar as bad vibes por aí do que as polianas. Então, assim, se for você e se for seu amigo, afasta um pouco, tá? Se for num ambiente aí, para quem tá ouvindo, de casa, mais familiar, vai ser um pouco mais complicado, porque talvez você não consegue sair daquele ambiente e você vai ter que conviver com aquilo, e aí aquilo, né? Cômodos, a casa deve ter cômodos, se afaste do jeito que der, porque às vezes a gente não consegue convencer a pessoa, você pode falar, mas vai gerar mais discussão ainda. Acho que nunca negligenciar. E é como eu disse, se você reclama que ela reclama, mas você fica lá, é um jeito de negligenciar. Porque você reclama que ela reclama, mas você continua com ela. Então você tá dando sinais para ela de que você tá reclamando, mas que você não vai sair dali. Então por que ela vai repensar? Né? Acho que não sei se deu para entender, mas é mais ou menos por aí. Próxima pergunta. Meu irmão faleceu de morte cerebral recentemente. O luto é muito difícil de se lidar, porém eu percebo ser mais difícil ainda para os meus pais, que não conseguiram e nem deixaram eu me desfazer das coisas dele. O que eu devo fazer? Recentemente é recentemente. E a gente já falou, se a gente não falou, vai aparecer em algum momento nas gravações sobre luto aqui no canal, né? E o luto precisa ser vivido. Se é recentemente, acho que dá mais um tempo para os pais, né? Só que aí na pergunta ficou para mim assim um pouco, pode ser coisa da minha cabeça, mas ficou um pouco implícito assim, olha, os meus pais não me permitem desfazer das coisas. Então tá parecendo pra mim que eu tenho duas pessoas que precisam estar o melhor que der no momento de luto, mais confortáveis que possível, mas parece que ele vai ficar mais confortável se ele se desfazer das coisas e que os pais vão ficar mais confortáveis se as coisas ficarem ali. É o que eu digo, eu acabei de dizer na pergunta anterior, a dificuldade de se relacionar dentro do mesmo ambiente, né? Porque, veja, o ambiente é um só, o irmão que faleceu, as coisas estão lá, mas eu me sinto melhor se as coisas não tiver e você se sente melhor se as coisas tiver. Qual que é o meio termo disso? Porque o luto precisa ser sofrido por todo mundo, né? Me parece que na pessoa que perguntou, existe uma pressa de seguir em frente, talvez até por negar a dor, pode ser, não sei, tem que saber o caso específico. E para os pais uma dificuldade, também um jeito de negação, mas é negar que aconteceu. Não sei se você conseguiu compreender as duas formas de negação que existem aí, cada um agindo de um jeito. Então, assim, se não é isso, se eu entendi errado, e se essa pessoa quer tirar as coisas, mas os pais ainda não querem, tudo bem para ela se as coisas ficar lá, deixa as coisas lá, é recente, né? Talvez vai chegar a hora de abrir aquele ambiente, entrar lá, olhar para aquelas coisas, chorar novamente, né? Ou não, cada um sofre de um jeito. E aí na hora certa se desfazer. Mas tem que ver esse detalhe que ficou pra mim meio marcado na pergunta, assim. Me pareceu que, olha, eu quero tirar as coisas pra eu poder me sentir melhor. E eles não me deixam, né? E aí, como que a gente chega num ponto bom pra todo mundo? Num caso assim, é mais difícil. Quem manda na casa provavelmente vai ganhar. Então, eu senti que ele quer tirar. E eu consegui entender, porque a minha mãe, depois que meu pai faleceu, ela disse pra mim que ela só conseguiu superar a morte dele depois que ela se desfez das coisas dele. Mas não foi de imediato que ela se desfez. Então, ela disse pra mim que todo dia que ela chegava em casa,
É fora quando é marido e mulher, porque vocês dividem o quarto. É, verdade. Então, eu entro no quarto... Tá tudo lá. Tá tudo lá. Então, tá o perfume, tá as calças sociais, tá as camisas, tá tudo. E daí ela falou assim, que ela sofria muito e ela chorava. E ela falou assim, não, eu preciso me desfazer disso. Mas, pelo que eu entendi na sua fala, teve um tempo pra isso. Eu acho... mas... Pelo que ela me disse, tipo, ela não demorou pra fazer isso. Tá. Então foi tipo assim, ele com uma semana ou duas que ele faleceu, entendeu? Então ela já se desfez das coisas e ela falou que foi a partir daí que melhorou. Tá. Porque antes, quando as coisas estavam lá, parecia que ia voltar. Então assim, é como se as coisas do meu marido estão aqui, então daqui a pouco ele chega do serviço. Sim. Quando não estão lá mais... Então, eu posso ir em realmente frente. Foi embora. Mas isso é muito individual. A gente também ouve relatos de pessoas que manteve um cômodo para a pessoa, para o falecido, né? E não conseguia não ter isso lá, tipo, vira um santuário, né? Se a pessoa não tá tendo prejuízos na vida dela por ter este lugar lá, se ela precisa ir lá de vez em quando para seguir em frente, cada caso é um caso, entende? Então tem que ver aí. Nessa eu senti um pouco disso. No caso da sua mãe foi diferente. Isso é muito de pessoa para pessoa. Por isso que eu disse que a gente já falou de luto aqui. E se eu não me engano a gente falou. Tem gente que demora mais, tem gente que demora menos, tem gente que nega e não quer passar pelo luto, né? Mas é muito importante passar pelo luto. Terceira pergunta. Qual a razão de gostarmos tanto de filmes de super-heróis? João, talvez você esteja mais apto para essa resposta. Não, mas tô brincando. Vou falar com o olhar da psicologia, mas é porque eu sou meio alheia a essas coisas, né? Você que gosta mais. Mas eu gosto do... Ah lá, como eu sei, ó. Pera. Capitão América. Eu gosto do Capitão América. Eu gosto dos outros também, mas eu percebo que eu gosto mais deles, sabe? E não gosto quando eles brigam. Quando eles brigam entre eles, eu fico brava. Futebol também eu não gosto de ter a briga. Eu não gosto de briga. Um pouco meio... Por quê, João? Pode ser um monte de coisa, né? Se eu quiser dar um olhar mais psicanalítico, porque a psicanálise tem uma frase assim... que pra gente conseguir sobreviver num mundo tão duro, a gente precisa de um pouco de fantasia, né? E o mundo do super-herói, a gente sabe que é um mundo fantasioso. E ele é fantasioso criado por quem? Por nós, né? Então, o quanto que a gente não deseja, de repente, que as coisas sejam como é em um filme de super-herói, talvez. Esse é um ponto que a gente pode trabalhar aqui. Um outro ponto que a gente também pode ter aí para responder essa pergunta. No geral, se você observar, o super-herói ele vai caminhar com a sociedade da época, né? Então, por exemplo, hoje o que a gente tem aí de cenário emergindo na nossa sociedade? Questões feministas, aí vem lá um filme da Mulher Maravilha, né? Acho que tem mais uma mulher, que eu sou ruim mesmo, eu só sei da Mulher Maravilha. Questões raciais, teve um moço que faleceu há pouco e que traz o Pantera Negra, né? E que traz forte um homem negro representando ali, por mais que eu não sei, eu acho que no filme talvez ele não esteja falando de raça, mas ele traz uma representatividade ali. Então, os super-heróis, eles vão contar pra gente, de certo modo, um reflexo da nossa sociedade, que a gente tá vivendo agora no mundo. Porque dá uma mudada de país para país, mas no geral as coisas estão meio similares, né? Isso também é um ponto que a gente pode trabalhar aqui. Como que eram os super-heróis na década de 30? Tinha? Não, Kelly, começou em 50. Começou em 30. Sem saber, eu tô aqui, ó, inconsciente coletivo, diria Jung. Não sei, gente, mas assim, como que era em 50? Se você fizer uma análise lá, e aí talvez você saiba isso melhor que eu, o que a gente tinha? A gente tinha suas HQs em 30, 50 ou a gente tinha o quê? Um livrinho? O que era? Como eles eram? Provavelmente, eles eram um reflexo daquela sociedade, só que as coisas davam certo, porque não é assim? Quando tá lá, eles lutando lá pelo bem, e aí tem o mal, as coisas dão certo. E aqui na nossa vida nem sempre sai.
Eu fico fazendo essas perguntas pra mim. Nem sempre as coisas saem muito como a gente quer, né? Então eu acho que ele é uma certa fantasia, né? De que, olha, o quanto que o super-homem não te representa, ou você gostaria que ele te representasse, né? O quanto que o Capitão América, ou no caso eu sou mulher, a Mulher Maravilha me representa, ou quanto, porque serve de inspiração. Eu acho que tem essas duas colocações, essas duas possibilidades que a psicologia consegue contribuir, trazer debate sobre, e acho que tem um ponto que é o ponto negativo, eu diria, se eu puder dizer um negativo. Às vezes a gente se inspirar é maravilhoso, né? Mas às vezes a gente se inspira tanto, só que nós não somos super-herói. E aí a gente não sabe muito a hora de parar. Então, por exemplo, eu vou me inspirar naquele que luta e não desiste nunca. Então eu quero uma coisa material e eu vou trabalhar muito. Só que você é pessoa, com organismo de pessoa, com cérebro de pessoa, precisando dormir igual pessoa, precisando ter vida social igual pessoa, né? Então essa inspiração, ela tem esse lado ruim que se a gente se perder, você quer virar a super workaholic, você vai adoecer, porque você não é uma Mulher Maravilha, nem um super-homem, nem o Batman, entendeu? Então acho que a gente tem só que ter esse cuidado, mas eles são inspirações tem essa questão da fantasia que nos protege mentalmente em alguma medida. É um momento que você foge, né? Que você não vai pensar ali, às vezes, nas suas questões. Você vai pro cinema e você vai admirar aquilo e você vai achar maravilhoso e vai te inspirar e você vai ter esperança no mundo e nas pessoas, porque tem alguém lutando por nós. Veja, dá pra pensar um monte de coisa. Mas acho que a questão social é o que mais pega. Veja que os super-heróis atuais, eles estão muito de acordo com o que a gente está vivendo na sociedade agora. Mas talvez vale fazer essa análise aí com o passado, dar uma olhadinha em quem vem aí de super-herói, né? Acho que dá para falar muito sobre isso. Você tem? O que é essa cara? Que cara é essa? Não, tô só vendo. Você quer fazer alguma colocação? Eu acho que os super-heróis, eles são, desde o momento que eles foram criados, que foi, você falou da década de 30, realmente, se não me engano, o primeiro super-herói, que é o Super-Homem, ele surgiu em 38. Então foi uma revista em quadrinhos. Tá. Que legal. E aí eles começaram a ser usados como uma ferramenta para influenciar as pessoas, né? Então, tanto que quando explodiu a Segunda Guerra Mundial, aí a gente vê... E a psicologia vem forte depois disso. Então aí a gente vê a Mulher Maravilha lutando contra nazistas, o Superman e o Batman combatendo o nazismo, o Capitão América, que inclusive surgiu como um representante guerra, dos né? Estados Unidos para combater os nazistas. Sim. E aí todo mundo vem e falando, nossa, os heróis combatem os nazistas, então o nazismo é errado. Tá. Né? Então aí a gente... É educativo também, né? Mas pode ser pro mal também. Sim, exatamente. Hoje em dia, eu acho que é muito mais treinado as causas sociais mesmo. Que nem você disse. É o que eu tô vendo, assim, quando você me perguntou o que eu pensei. Eu sinto que sim, eu sinto que a gente tá falando de causas sociais porque hoje a nossa guerra é dentro da sociedade. Sim. Não é mais contra um país contra o outro, né? É claro que a gente tem conflitos, né, de país contra outros países, mas muitas vezes a gente está falando de cultura, a gente está falando de sociedades diferentes, né? Então... Vamos ter que criar os heróis brasileiros, viu? Porque a gente fica se baseando aí fora. Mas eu acredito que sim, acho que é bem por aí mesmo, né? E levanta discussões de uma maneira lúdica, e aí reafirmar aqui o papel da arte, né? Aqui é um país que descarta muito a arte, e a arte é maravilhosa, não existe vida sem arte, gente. Pode parar com isso. Achar que é só trabalhar em política e tá lindo. Esqueçam, isso é ignorância pura, como não dá para viver sem a filosofia, né? Existe uma contribuição muito importante e a gente está aqui também por causa dessas pessoas. Então, trazendo de maneira artística e lúdica, você, além de você acessar todos os públicos, como você falou, você ensina para crianças algo, né? Elas gostam, elas se inspiram, e ainda não é chato, né? Porque seria chato, de repente, a gente dizendo, João, vamos falar do racismo agora. Claro que é importante, eu não estou dizendo que não é, mas às vezes é chato, às vezes as pessoas não querem ouvir. E quando você traz na figura de um grande herói que está lutando por mim, né? Aí fica todo mundo, esse é o papel da
arte, né? Deixar mais leve, pra vir com massagem pra gente, pra não vir assim, pá. Mas que boa pergunta, João Pedro, nerd. A última pergunta. Quando eu era pequeno, eu apanhava muito do meu pai, que era alcoólatra. Ele também batia na minha mãe. E por isso eu cresci com raiva dele. Não quero mais viver assim, mas não consigo esquecer o que ele fez. O que eu devo fazer? Tá com raiva ainda, é isso? Tá, vive com raiva. Eu sinto que ele não quer ter raiva do próprio pai, né? Porque não é legal, mas... Dizem que não pode, né? Mas ele não esquece o trauma que ele viveu. Primeiro, procurar ajuda, né? Ajuda psicológica, um tratamento bom. Provavelmente o que essa pessoa quer é esquecer tudo isso, né? E aí a má notícia é que esquecer não dá. Não é funcional fingir que não aconteceu e fingir que tá tudo bem, como muita gente faz, né? Como quando a gente fala de negar emoções, a raiva é uma emoção que não é para ser negada, né? E não vai apagar o que aconteceu, mas ela pode ser trabalhada. Dependendo da idade dessa pessoa aí, eu entendi que é um menino, né, João? Dependendo dessa... Não sei porque que eu entendi que é um menino, mas eu entendi isso. Talvez não seja, nada a ver com falar do gênero, né? Mas eu entendi que era. Desculpa, gente. O que eu quero, acho que eu entendi que é um menino porque eu pensei, vai casar e vai bater na mulher também, ou vai beber também, né? E ai, nossa, Kelly, por quê? Porque, gente, é o que acontece. No geral, é o que eu vejo aqui, né? A pessoa sofreu lá na casa dela e aí depois aquilo que ela mais condena, ela reproduz e sim, sempre uma vida muito permeada por relações de raiva, mais pautada na raiva, decisões com raiva. Então a gente não pode negar isso, a gente tem que trabalhar isso. E o melhor jeito de trabalhar isso é falar com um profissional sobre isso. Então, acho que precisamos falar sobre essa raiva, né? Falar e o que é difícil em casos assim. Como é difícil para o paciente essa dualidade interna, onde eu amo este homem, ele é o meu pai, e aí, independente de ser um homem ou uma mulher, né, o filho, mas esse homem é do mal, eu não posso gostar dele, não, mas eu tenho que gostar dele porque ele é meu pai, pai é tudo, não, mas eu tenho que respeitar ele. Cadê a paz dessa pessoa, João Pedro? Não temos, né? Então, ajuda profissional, acho que é uma coisa bacana de se procurar, né, num caso assim, porque a gente vai precisar colocar cada coisa no seu lugar. Sim, é o pai, é passivo de respeito, independente do que aconteceu, mas é um ser humano que errou, que precisa se responsabilizar pelo erro e que você também precisa responsabilizar ele aí dentro, mas também não precisa odiar, porque ficar alimentando isso todo dia, de eu não falo disso, mas a raiva tá lá, né? Eu brinco sempre. A raiva, ela é um veneno que você toma esperando que o outro morra. O outro não vai morrer, foi você que tomou o veneno, né? Então acho que tem que trabalhar, isso pode ficar mais fácil. Acho que é isso. Eu acho também que vale a pena a gente destacar que o algoz, que é o pai, sempre. Em um ponto também foi a vítima. Sempre digo isso e acho que sempre falo isso, falei isso há pouco quando eu gravei sobre as violências, né, com o meu convidado aqui no canal, da dificuldade de nós da psicologia de tratar o algoz, porque ele não procura mesmo, né, ou porque ele é retirado da sociedade e não tem um depois para aquilo, né, e a gente acaba tratando só a vítima, mas a gente precisa começar a tratar quem é aquele que promoveu o problema mesmo. Porque sim, esse pai teve um antes também disso. Por que ele bebia? Por quê? Provavelmente porque ele devia ter alguma dor na carne. Pois é, né? Em que momento isso virou um vício? Será que o pai dele também bebia? Será que ele batia na mãe porque ele aprendeu que quando o homem tá perdendo o controle da casa, ele bate para pegar o controle de volta? E isso às vezes você nem aprendeu em casa, você aprendeu na sociedade mesmo, que é o homem que manda, né? Ou aprendeu em casa. Então veja, claro que não justifica o que você viveu, né, enquanto filho, vendo isso, ou filha vendo isso e tal, mas tem um antes. Ninguém nasceu do mal, né? Igual lá no Super-Herói, também tem um antes. O Coringa tá aí pra provar. Coringa tá aí pra provar isso. A gente detestava ele até o último Coringa,
E aí tudo mudou dentro de nós, porque a gente conseguiu ver um pouco do contexto da história. Então eu sempre digo aqui, né? Nunca fale do que você não sabe, porque você está ouvindo uma parte da história e detalhe, você está ouvindo ou vendo com as suas significações, com as suas verdades, com o que você acha. Então, por exemplo, meu pai bebia e batia na minha mãe. Então, se você bebe, você também não presta. Eu tô baseado na minha história. Às vezes aquela pessoa ali bebe, mas bebe socialmente, nunca foi agressiva, ou bebe bastante, mas nunca foi agressiva. Veja, né? Então, tem que analisar o contexto, sempre. Certo? Certo. Um beijo, curta o vídeo, compartilhe. Até semana que vem a gente volta. Tchau, João. Tchau, Kelly.